economia, ouvinte da Jovem Pan News Curitiba. A gente vai falar sobre o preço dos combustíveis. Isso porque a Petrobras anunciou queda no preço do diesel, só que aqui em Curitiba e no Paraná, a expectativa era de aumento para essa segunda-feira. A repórter Vanessa Fontanella está nas ruas apurando a informação, traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Vanessa, bom dia para você. Afinal de contas, teve aumento? Oi, Rafa, Riva, ótimo dia para vocês e para todos que nos acompanham. Olha, Rafa, a gente circulou a cidade, né? Fomos em alguns postos de combustíveis e, por enquanto, os preços são os mesmos nas bombas. A gente encontra aí o diesel sendo vendido a R$ 5,49, R$ 5,69, R$ 5,89, claro, né? Varia muito de um posto de combustível para outro, mas a informação que a gente tem, Rafa, que apesar de ter, né, esse aumento que estava previsto aí para o dia 1º de abril, para o iniciozinho de abril, ele não vai acontecer agora em abril. Os estados chegaram em um consenso e conseguiram postergar essa alta. Então, a princípio, ela viria a partir de maio. É uma alta que está certa, ela vai acontecer, aconteceria agora no mês de abril, mas a expectativa, então, né, com essa mudança, com essa nova negociação entre os estados, é que ela aconteça a partir do mês de maio. Essa alta ela acontece por dois motivos especificamente. Um está ligado à questão do ICMS, né? Esse valor do imposto que para todas as unidades da federação vai passar a ser igual e monofásico, de 94 centavos por litro para o ICMS adotado em todos os estados, tanto do diesel S10 como também do S500. E aí essa uniformização do imposto, ela vai trazer para alguns estados a queda nos valores e para outros, como é o caso do Paraná, uma alta. Aqui no nosso caso, essa alta está prevista na faixa aí de 27 centavos para o litro do diesel S500 e de aproximadamente 26 centavos para o litro do diesel S10. Além da questão do ICMS, tem também um outro ponto, né, que deve elevar o valor do diesel para todos os motoristas, que é a questão do biodiesel, essa mistura, né, do diesel A, que era de 10% e agora o governo federal autorizou, né, que ela seja de um percentual maior. Nesse primeiro momento ela vai ser de 12% e isso deve impactar, no fim das contas, em uma alta aí de mais 2 centavos, ou seja, esse combustível pode subir até mais ou menos 30 centavos nas distribuidoras e a gente sabe que para o consumidor final, né, esse valor tende a ser aí um pouquinho maior, inclusive. Bom, nós conversamos com o Stefanello, que é economista, e dá mais detalhes para a gente entender melhor sobre essa alta e como é que ela deve impactar aí em toda a cadeia, porque quando a gente fala em diesel, a gente está falando aí de um combustível, né, que é usado por grande parte dos caminhoneiros, aliás, por todos os caminhoneiros. A gente tem aí todo o nosso sistema de transporte de alimentos, fretes, sendo impactados pelo diesel e, consequentemente, isso vai afetar preços em toda a cadeia para a gente. Vamos ouvir, então, o que o professor Eugênio Stefanello diz sobre essa alta do diesel. Quais são os principais pontos que elevam o preço desse combustível? Primeiro ponto, o combustível foi considerado um bem essencial. Em função disso, a alíquota do imposto de ICMS ficaria entre 17% a 19% do preço médio praticado ao nível do consumidor. No entanto, o STF mudou esse critério para um valor fixo por litro. A gente chama em economia imposto ad rem. E o valor fixado foi de 94 centavos por litro de óleo diesel. Qual o efeito disso para nós consumidores de uma forma em geral? No caso específico do óleo diesel S10, o aumento do preço é de 26 centavos por litro, considerando a situação atual de tributação vis-à-vis a anterior. E no S500 é de 27 centavos por litro. No entanto, também mudou no óleo diesel a mistura do biocombustível, que passou de 10% para 12% e deve chegar até 2026 a 15%. Em função disto, o aumento do preço por litro é de 1 a 2 centavos. Combinando esses dois aumentos, nós teremos para o óleo diesel, de uma forma em geral, um aumento de preço de 27 a 29 centavos por litro.
E como o óleo diesel é o componente da matriz de transporte rodoviário, ferroviário no Brasil e o principal componente do custo do transporte, todos nós consumidores, mesmo que não tenhamos veículos a diesel, vamos pagar um pouco mais pelo aumento do custo do frete dos produtos que nós consumimos. O aumento não é grande, mas é um pequeno aumento que impacta a todos nós. Com certeza, né? Impacta todos nós e infelizmente é um aumento certo, inevitável, ele vai acontecer. Não aconteceu agora no mês de abril, mas a tendência é que a partir de maio, né, tanto os motoristas que têm carro a diesel quanto todos nós consumidores, a gente sinta aí o impacto dessa alta em todos os produtos, como o professor disse, né? Isso impacta toda a cadeia e tem também já um aumento previsto com relação ao valor da gasolina, Rafa, que está previsto também para acontecer a partir de junho. Ou seja, é importante que a gente prepare o bolso, né, e o espírito para essas altas que estão para acontecer e que com certeza vão pesar sim e muito no nosso orçamento no fim das contas. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Não sei se é mais difícil preparar o bolso ou o espírito a partir de agora, como você disse. Precisa. Tá difícil, Rivaroli. Mais um aumento chegando em junho. Petrobras anuncia a queda do diesel. A gente vê aqui em Curitiba alta e como bem explicou o entrevistado da Vanessa, mesmo que o seu abastecimento seja de etanol e gasolina, você tem os impactos dessa alta também, né? Porque tudo que você consome, ou a maior parte 75% do que você consome é transportado a partir do uso do diesel, Riva. Porque vai de trem, diesel aqui no Brasil, e caminhão. E vai de caminhão, que 75% da nossa carga está em cima dos caminhões rodando as estradas do Brasil afora. E vem um outro problema. A reunião lá do Comitê de Política Fazendária, aquele negócio lá que reúne os secretários dos governos estaduais e tudo mais, decidiu que vão fazer uma cobrança fixa de ICMS também na gasolina, de 1,25 por litro. Então ela vai aumentar. Ontem nós tivemos a OPEP, não foi nem a OPEP que disse, tá? Foi a Arábia Saudita, que é o maior produtor, dizendo que vai segurar quase 2 milhões de barris por dia. A Rússia vai segurar também barris diariamente, a produção de 1 milhão. Os outros integrantes da OPEP também. Por quê? Porque o preço caiu muito, estava em $70 o barril, o óleo do Brent, que é aquele que é usado aqui para fazer o combustível de uma maneira geral. Eles querem que chegue a pelo menos $100 para voltar a dar dinheiro mais uma vez. E isso vai explodir o preço do combustível aqui no Brasil de uma maneira geral, porque nós temos autossuficiência? Temos. Nós produzimos o equivalente ao que gastaríamos. O problema é que o nosso óleo, ele é levado cru para fora, porque ele não é de refino, ele serve para outros subprodutos do petróleo, e a gente troca por petróleo que vira combustível. O diesel, olha quantos por cento do nosso diesel vem de fora. Então, nós vamos pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta, e aí é mercado internacional mesmo fazendo tudo isso. Outra, por que vai o 1,25 da gasolina? Porque tiraram o ICMS da gasolina. Vocês lembram aqui quando tiraram o ICMS da gasolina, que eu falei que quando voltasse a gente ia pagar e pagar muito caro? Porque teve estado aí que teve rombos de 3, 4, 5 bilhões, o Paraná 3,5 no ICMS, e agora os estados, depois desse período de pandemia mais duro que nós passamos, porque aquilo foi uma política populista para baixar preço na marra, para ganhar voto, a conta uma hora vem, a conta vai vir e vai vir pesada e nós vamos pagar. Não existe almoço de graça na economia, gente. Tudo que é de graça tem custo. Tudo que parece ser gratuito, uma hora a gente paga e paga mais. Não se espante se nos próximos meses o etanol voltar a ser vantajoso. Isso que nós estamos numa época de entre-safra também. Mesmo assim. Mas esse movimento internacional para fazer subir o barril do petróleo, de novo, chegar perto dos $100, que está na casa dos 70, vai fazer o preço do combustível no Brasil, por causa da paridade, explodir. E não tem outro jeito de você fazer o valor do combustível ser calculado aqui no nosso país, porque se houver tabelamento, você quebra as empresas de uma maneira geral, inclusive a Petrobras. Isso não pode ser permitido de forma alguma. O custo vai subir. Preparem-se. Daqui a pouco vai ser melhor mesmo a gente torcer para as prefeituras pagarem o transporte para todo mundo, e uma solução, todo mundo andar de transporte coletivo,
porque vai ficar muito caro sustentar um veículo, Rafa. E 10 cada vez mais. Desculpa, Riba, 10h25, a gente